O conceito de inferno na Bíblia é vasto e complexo, envolvendo aspectos teológicos, etimológicos e escatológicos. Disse Jesus em Mateus: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Mateus 10, verso 28. A palavra inferno em português tem origem no latim infernus, que significa lugar inferior ou região inferior. No contexto bíblico, diversas palavras hebraicas e gregas são traduzidas como inferno ou lugar dos mortos. Sheol refere-se ao mundo dos mortos, um local de sombras e separação de Deus. Nem sempre tem o significado de um lugar de tormento, mas sim de um estado de morte. Hades corresponde ao Sheol do Antigo Testamento e é descrito como o local dos mortos. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, verso 23, Jesus fala da parábola do rico e Lázaro, onde o rico, estando no Hades, sofre tormentos. Geena deriva do hebraico Gehenom, um local ao sul de Jerusalém onde sacrifícios de crianças eram oferecidos a Moloque. Jesus usa Geena para descrever um local de tormento eterno. Tártaro aparece uma única vez no Novo Testamento, referindo-se a um local de aprisionamento para anjos caídos. De acordo com Mateus capítulo 25, verso 41, Jesus diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Originalmente não foi criado para os seres humanos, mas sim para os anjos rebeldes e o seu líder, Satanás, o enganador e pai da mentira. A Bíblia frequentemente descreve o inferno como para baixo ou nas profundezas. Embora alguns interpretem isso literalmente, muitos teólogos veem essas passagens como metáforas para indicar separação de Deus e condenação. A Bíblia ensina que aqueles que rejeitam a Deus e permanecem no pecado sofrerão condenação. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 13 a 15. O diabo, também chamado de Satanás, era originalmente um querubim ungido. Criado como um ser perfeito e belo, orgulhou-se e quis ser como Deus e foi expulso do céu. Pregadores do passado como Jonathan Edwards e Charles Spurgeon enfatizavam a ira de Deus, o perigo do inferno e a necessidade de arrependimento e salvação. Pregadores do presente como Paul Washer e David Wilkerson continuam a pregar o juízo divino do inferno e a necessidade de regeneração. A visão do apóstolo João, na ilha de Patmos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, verso 12. A solução para escapar do inferno é a redenção em Cristo. Jesus, o Cristo, morreu como substituto pelos nossos pecados, incluindo-nos em seu corpo naquela cruz, assim cumprindo o sacrifício perfeito diante do Pai, e resgatando a todos aqueles que creem em sua morte juntamente com ele naquela cruz. O apóstolo Paulo afirma dizendo aos Romanos: "De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida." Romanos 6, verso 4. A necessidade do novo nascimento é enfatizada por Jesus, em uma conversa noturna com Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus respondeu, e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. O inferno é um local de separação e sofrimento eterno, preparado para Satanás e seus anjos, mas que também será o destino dos que rejeitam a Deus e sua palavra. A única saída é a salvação em Cristo, onde somos incluídos na sua morte e ressurreição para a vida eterna. Deus
em seu projeto de salvação, enviou o seu único Filho, Jesus, para nos livrar deste lugar de tormento eterno, que não foi feito para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16.